O Afeganistão continua sob o controle do Talibã, que voltou ao país, a dominar o país no começo dessa semana, no último domingo. O Talibã, o porta-voz do Talibã, está dando entrevistas a várias redes de televisão internacionais, dizendo que a volta do regime ao governo afegão desta vez será diferente. O Talibã deverá trazer, segundo o porta-voz, um governo inclusivo com a participação da população e também deverá preservar direitos das mulheres. Porém, as mulheres, de acordo com especialistas em assuntos internacionais, acredita-se que não deverá mudar muita coisa, ao contrário, deverá piorar, uma vez que o Talibã, entre 96 e 2001, controlado sobre uma ideologia radical do Islã, fez com que mulheres ficassem completamente fora da participação da sociedade do Afeganistão, e principalmente foram submissas a essas leis islâmicas, como por exemplo a obrigatoriedade do uso da burca. Não poderiam estudar, nem trabalhar e muito menos viajarem sozinhas. Desta vez, segundo o porta-voz do Talibã, as mulheres poderão trabalhar e também estudar em escolas do ensino fundamental e superior e também nas universidades, sejam elas do Afeganistão ou fora. Porém, a promessa pode ser somente da boca para fora. É o que teme a comunidade internacional. E é o que não acredita a população do Afeganistão. Em entrevista a vários veículos de imprensa internacionais, o porta-voz do Talibã disse que o regime de agora deverá ser mais ameno do que aquele que foi encerrado em dezembro de 2001. A jornalista pergunta quais são as conversas exatamente estão acontecendo entre a nova liderança do Talibã em Cabul e outros distritos afegãos, e se existe algum diálogo ou processo para construir um novo governo. O porta-voz do Talibã diz: sim, nosso programa é formar um governo afegão inclusivo islâmico. Então, eu espero que isso seja decidido dentro de alguns dias. A jornalista pergunta: você sabe dizer com quem vocês estão tendo essas conversas inclusivas? Nós entendemos que o ex-presidente Hamid Karzai do Afeganistão pode estar envolvido, ou o ex-ministro das Relações Exteriores. São estas as pessoas com que vocês estão conversando? Ele responde: eu acho que vão ter figuras conhecidas, mas agora eu não posso dizer nomes. Mas vão ter figuras conhecidas, sim. A jornalista pergunta: o Talibã e seus líderes disseram a guerra acabou, nós ganhamos. E as forças de ocupação foram embora e agora nós temos nossa independência. Muitos acreditam que o Talibã simplesmente quer tomar todo o controle e todo o poder. Por que alguém deveria acreditar que, sob essas circunstâncias, vocês estão interessados no envolvimento de outros membros da nação afegã no futuro? O porta-voz do Talibã responde: porque nós acreditamos que isso é importante para uma paz duradoura no Afeganistão e porque a base da nossa política é nós não queremos monopólio de poder. Quando nós tivermos uma paz abrangente e duradoura, quando todos os afegãos tiverem participação no futuro governo, por isso nós chamamos o governo de um governo afegão islâmico inclusivo. Então, por este motivo, nós queremos que este governo seja inclusivo. Se, de acordo com o porta-voz, o regime agora do novo Talibã deverá propor com que as mulheres possam trabalhar e o governo será mais ameno em relação ao radicalismo. O porta-voz responde: nossas prioridades são a manutenção da segurança e depois nós vamos ter um novo governo, um governo islâmico afegão inclusivo, nos próximos dias. O jornalista pergunta: pessoas que não são membros do Talibã podem fazer parte deste governo?
Ele responde: sim, nós consideramos isso porque nós falamos que será um governo afegão inclusivo. Isso significa que outros afegãos também poderão participar do novo governo, para que ele seja um governo islâmico afegão inclusivo. O jornalista pergunta: pessoas, incluindo eu, estão fazendo perguntas sobre a educação das mulheres. Essa foi uma das questões que os Estados Unidos priorizaram no Afeganistão e uma das coisas que poderia ser vista como legado ao país. Qual é a posição do Talibã sobre isso? Vocês vão controlar o país? O que vocês vão fazer em relação à educação das mulheres? Elas vão poder ir à escola entre os 12 e 18 anos? Vão poder ir à universidade? Ele responde: sim, sobre isso, nossa política é clara. E elas, as mulheres, vão poder continuar seus estudos entre o primário e o ensino superior. O jornalista pergunta: qual você acha que foi o motivo da sua ofensiva militar ter tido tanto sucesso? Pegou todos de surpresa? Você foi pego de surpresa pela rapidez com que tudo isso aconteceu? E por que você acha que teve tanto sucesso? Ele responde: porque nós temos raízes entre as pessoas. Porque nós sabíamos disso. O jornalista pergunta: vocês estão conversando com os americanos sobre a saída dos diplomatas pelo aeroporto? Ele responde: primeiro, nós dizemos aos americanos: eles não precisam esvaziar a embaixada, porque nosso alvo não é a embaixada. Nós vamos garantir segurança para a embaixada poder funcionar. O jornalista pergunta: então, quando você diz aos americanos que eles deveriam permanecer na embaixada e eles vão embora, como você interpreta isso? Você interpreta que eles não confiam em você? Ele responde: eles deveriam confiar em nós. Entre 1996 e 2001, os talibãs governaram o Afeganistão e trouxeram para o governo uma versão radical do islamismo, onde mulheres não poderiam trabalhar, estudar e nem viajar. E músicas, televisões e qualquer outra atividade que seja do Ocidente estava proibida em território afegão. Até shows e outros eventos culturais estavam proibidos dentro do país. O islamismo radical também fez com que o Talibã tentasse apagar a história da humanidade em território afegão. Os talibãs também permitiram que os terroristas se refugiassem em território afegão, como Osama Bin Laden após os ataques de 11 de setembro de 2001. Apesar do discurso e da promessa de um governo mais pacífico, dialogado e mais ameno, os talibãs não conseguem convencer o povo afegão, que está traumatizado com tamanha crueldade do regime de 20 anos atrás. O contraste disto: os talibãs são vistos brincando em um parque de diversões em carrinhos bate-bate em Cabul. Em contrapartida, os afegãos no aeroporto internacional da capital afegã e nas estradas do Afeganistão estão tentando fugir a todo custo do país. Hoje, um avião americano que com capacidade de até 100 pessoas transportou 640 refugiados afegãos.